professora, o Fernando também é professor e terapeuta, são parceiros do Instituto Nelson Williams, construímos juntos o programa Multiplicadores do Saber, Construindo Pontes. Esse é um programa para educadores, gestores, professores, profissionais da educação e de áreas similares, para desenvolver competência socioemocional, primeiramente no educador, depois para multiplicar com os alunos. Nós rodamos o Brasil com esse programa, tivemos 14 aplicações em 9 estados da federação o ano passado. Foi uma experiência muito rica de troca, de conhecimento, de vivência. Também com esse programa, então nós tínhamos um momento presencial de um dia e meio de vivência para que esses educadores, esses profissionais desenvolvessem essas competências ou tivessem alguns insights para desenvolver essas competências e depois levasse isso para a sala de aula ou para os colaboradores, para a organização em que atuavam. E foi uma experiência muito rica. Nós temos aqui algumas pessoas que já participaram desse programa presencial, né? E agora nós estamos fazendo essa experiência de trazer alguns insights, alguns temas para essa experiência. Nós temos um livro do Multiplicadores do Saber, que nós vamos compartilhar após o encontro de hoje. Então, ao final do encontro, deixem o e-mail aqui. Na semana passada já deixaram, né? Nós vamos computar isso hoje para que nós enviemos os livros em PDF para vocês. Esse livro, Multiplicadores do Saber, foi escrito pelo Fernando com a Fernanda, junto com o Instituto Nelson Williams. Temos 12 capítulos nesse livro, que trazem temas de desenvolvimento de competência socioemocional, e depois uma dica de como multiplicar isso, de como eu levo isso para a minha organização. Então, vocês podem aproveitar dessas ferramentas. Hoje eles estarão alguns temas dessa formação para nós e certamente vai contribuir para a nossa formação. Reforço novamente a questão do certificado do encontro do INW Conecta. Vocês podem mandar e-mail lá no curso@inw.org.br para receberem o certificado desses 2 encontros da semana passada e de hoje. E é isso. Então, muito obrigado por estarem aqui. Fernando e Fernanda, obrigado pelo aceite, por estarem aqui conosco novamente, e é com vocês. Obrigado. Mais uma vez pelo convite. Libera aí para a gente compartilhar a tela, Will. E vamos lá. Foi. Nós iremos falar hoje. Começamos por accountability. Tananana. Vai, rapaz, sobe aqui. Foi. Accountability. Aqui a gente vai pedir para vocês interagirem um pouquinho com a gente no chat, tá? E o que é accountability? Quem sabe o que é accountability, gente? O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala essa palavra meio complicada? Assim, eu vou deixar o chat aberto no meu celular aqui. Que é um termo do inglês. Não vai dar. Escreva aí, o que é accountability? Vamos ver o que eles dizem. Accountability, tão bonita a palavra. O que é accountability? O que vem para vocês Chat. quando a gente fala em accountability? Se for nada, põe nada. Só conversem com a gente. Não veio nada, então a gente vai seguir em frente. Ok. Tem gente aí do outro lado? Responsabilidade. Bom, Will. Valeu, Will, pelo apoio. Vamos Obrigada, lá. Will. Agora eu não me senti mais sozinha. Accountability. O que é accountability? Vamos lá. Accountability vai um pouquinho mais do que a responsabilidade. É responsabilidade, né? Mas o termo em inglês, ele traz uma complexidade um pouco maior, né? Então, você ter responsabilidade sobre as suas ações, sobre o que acontece, né? Então, autorresponsabilidade, e a partir da autorresponsabilidade, gerar bons resultados excepcionais.
Então, eu me autorresponsabilizo pelas coisas que acontecem comigo, com a minha vida, e a partir dessa autorresponsabilidade, eu ajo para que coisas construtivas aconteçam. Tá bom? Então, assumir a responsabilidade por aquilo que te cabe para os seus resultados. Entre aqui, que agora a gente consegue ver o chat por aqui. O bate-papo fica aberto. Então, vamos lá, gente. O seu real significado é muito mais abrangente e empoderador, significa trazer a responsabilidade para si e gerar respostas positivas com resultados eficazes. E o accountability num nível pessoal é a postura ética ativa de uma pessoa em relação a outra. Então, a habilidade leva essa pessoa a crescer acima e além das circunstâncias, fazendo tudo o que está ao seu alcance para atingir os melhores resultados, principalmente no que se refere às responsabilidades do dia a dia, tanto no ambiente familiar quanto no profissional. De uma forma geral mesmo, é na vida, né? É um estado de espírito, uma filosofia de vida, que uma vez que a gente integra essa filosofia, ela nos leva a ter coragem de nos fazer essa pergunta: como eu posso contribuir? Ou como eu posso fazer a diferença para ser melhor, né? Legal que o André colocou aqui. Seria fazer acontecer? Sim, né? Bato no peito e vou lá fazer as coisas acontecerem, porque não vou esperar nada cair do céu. Essas duas perguntas são ótimas perguntas, né? Então, em qualquer situação, seja na vida familiar ou no ambiente profissional, como eu posso contribuir, né? E como eu posso fazer a diferença para ser melhor? Como eu posso hoje ser um pouquinho melhor do que eu era ontem? O João Cordeiro, que foi um coach lá atrás, na década de 80, que trouxe isso para cá, ele até escreveu um livro chamado Accountability. Dentro das palestras que ele ministrava sobre o assunto, veio um termo contrário do accountability. Qual seria o contrário de accountability? O contrário de accountability é desculpability. Desculpa, como assim? Claro que isso é uma palavra que foi inventada, né, para contrapor o termo accountability. E o que é desculpability? É a habilidade de dar desculpas. A arte de dar desculpas. Isso é o desculpability, né? Então, ele escreveu um livro também chamado Desculpability, para fazer esse contraponto. Então, é a habilidade de se livrar de qualquer responsabilidade colocando a culpa nos outros. Infelizmente, gente, a gente nasce com esse software instalado dentro de nós. É uma coisa já inata do ser humano. E assim como a gente tem os nossos aparelhos que a gente tem que o tempo todo estar atualizando, a gente precisa atualizar esse software para ir implementando a accountability e desconstruindo o desculpability. E aí a gente traz a história de Adão e Eva. Então, Deus chega lá no Éden e pergunta para Adão: por que comeste do fruto proibido? E aí, em algumas traduções, né, nós vamos ter algumas coisas diferentes, mas de uma maneira mais simplória, né, falam: eu comi porque a culpa foi da Eva. Só que em algumas traduções, quando a gente pega, é um pouquinho diferente. Seria uma resposta sem estrutura. A culpa foi da mulher que tu me deste. Ou seja, além de jogar responsabilidade para Eva, ainda joga responsabilidade para Deus. Quem criou, né? O pessoal respondeu aqui, ó, negligente, a vítima, isso não é comigo, existe muito. Nós temos essa tendência, né, disso não é comigo, foi outra pessoa, cheguei agora, não tinha visto, né? Isso tem um porquê. Se a gente para pensar de quando a gente era pequenininho, né, como é que, bom, o pessoal aqui que são pais, né, mãe, pai, também a gente vê isso acontecer. Quando a gente é pequenininho, a gente tem medo de ser castigado quando a gente faz coisa errada, né? Então, o que a gente faz? A gente aprende desde pequenininho a não assumir a responsabilidade, porque a gente tem medo da reação dos nossos pais quando a gente faz alguma coisa que possa desagradá-los. Então, quando o pai e a mãe chegam e falam assim, quem foi que fez isso aqui? Geralmente o que acontece foi meu irmão, foi minha irmã, né? Foi o cachorro. Por quê? Porque se eu assumo a responsabilidade, eu tenho consequências, né? A criança, numa concepção bem inconsciente, ela tem medo de perder ali o amor dos pais, né? Então, quando o pai fala assim, você fez isso errado, ela fala assim, nossa, eu fiz errado, então será que ele não vai mais me amar? E isso é inconsciente,
Mas a gente vai trazendo esse comportamento para a vida adulta, né? Porque o correto é a gente assumir a responsabilidade, falar assim, fui eu que fiz, fui eu que quebrei, fui eu que estraguei, né? E aí eu vou fazer algo com isso. Só que daí eu quero fugir dessa responsabilidade, porque eu tenho medo do que vai acontecer comigo, eu tenho medo da responsabilidade. Então eu falo, não fui eu. E assim a gente vai construindo esses comportamentos e perpetuando esses comportamentos. E temos as frases clássicas do Desculpability. Eu não sabia. Eu não vi. Não fui avisado. Já estava assim quando eu cheguei. Sempre foi feito dessa maneira. Sempre foi feito dessa maneira, né? É uma coisa que a gente escuta bastante. Já deu meu horário. Não é meu cliente. Isso não é comigo. Eu já enviei o e-mail, não quero nem saber. O mercado não ajuda. É uma coisa impressionante. Nós não temos bons fornecedores. Eu não tenho um bom time, uma boa equipe. Não tenho verba, o dinheiro é o que falta aqui. Ninguém me dá autonomia aqui dentro. A clássica, principalmente Mercúrio retrógrado, a culpa é do TI. Não tive oportunidade de aprender inglês, francês, alemão, matemática, enfim, né, o que seja. Essa então, né? Do que adianta ter boas ideias se ninguém me ouve? Ninguém me ouve. E são tantas desculpas, chorar e reclamar é fácil. São tantas desculpas que nós poderíamos criar um hotel do Desculpability, que se chamaria Hotel Desculpability Inn. Uma pousada para as desculpas. Ok? E, então, esse software que roda em nossa mente não consciente acumula tantas desculpas que poderíamos considerar como um hotel. Neste hotel, todos os desvios de conduta descansam protegidos de críticas externas e da própria consciência. São comportamentos repetidos e repetidos e repetidos pela sociedade que a gente vive, que muitas vezes são considerados aceitáveis. Tá? Gente, importante, aqui sem julgamentos. É claro que se nós entrarmos em aspectos sociais, existem algumas coisas que por sobrevivência acabam sendo feitas, mas vamos colocar aqui sem julgamentos e analisar esses comportamentos que se tornam aceitáveis com o passar do tempo. Jogar papel no chão. Isso não é aceitável nenhuma. Todo mundo joga. Que adianta só eu jogar no lixo, né? Não pegar a sujeira que seu cãozinho faz na rua. Estacionar na vaga de idosos, e a gente fez um parênteses aqui, porque na de deficientes vai chamar muita atenção. Baixar músicas e filmes de pirataria. Oferecer dinheiro, uma propina para um policial, para ele fingir que não viu o que aconteceu, não viu a infração. Comprar a carteira de motorista. Fazer ligações clandestinas de TV, água, luz. Então, de tanto se repetir, alguns deles a gente já coloca como aceitável. A gente fica no comum, né? Não pagar impostos. Exato. Então, vamos lá. Agora a gente pega aqui o rei das desculpabilities. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Homer Simpson. Então, olha só que legal as frases do Homer, né? Crianças, vocês se esforçaram, deram o melhor de si e fracassaram. Que lição vocês podem tirar disso? Sabe qual é a frase? Nunca se esforcem. Se alguma coisa é muito complicada ou difícil, então não vale a pena ser feito. Se você não consegue ter sucesso na primeira vez, desista. Se vocês quiserem conquistar algo na vida, tem que ser através de muito trabalho. Agora, vou anunciar o vencedor da loteria. Eu quero dividir com vocês 3 coisas que eu aprendi, que são muito importantes para toda a vida. Primeira, nunca diga, fui eu. Segundo, sempre diga, boa ideia, chefe. Terceira, sempre diga, já estava assim quando eu cheguei. Tentar é o primeiro passo para fracassar. Então é melhor nem tentar, né? E agora a gente traz para vocês a história de Hércules, tá? Então Hércules é filho de Zeus, com a mortal Quimena, e ele foi convidado para ir para uma festa. E lá ele encontrou Hera e foi drogado por ela. E era a esposa de Zeus e tinha muitos ciúmes da mortal Alquimena. Sob efeito de alucinógenos, Hércules entrou em uma briga que resultou na morte de algumas pessoas, entre as quais sua esposa Megara e suas filhas. Ele só se deu conta do ocorrido quando recuperou a lucidez e, inconsolável, procurou o oráculo Delfos. O oráculo aconselhou Hércules a procurar os deuses e a perguntar o que deveria fazer, alertando-o a fazer a pergunta certa.
pensando que Hércules, ele tem instalado software de accountability. Ele é uma pessoa accountable, E tá? pergunta para vocês, qual foi a pergunta que Hércules fez? Por que me convidaram para ir à festa? Quem me drogou? Por que isso aconteceu comigo? Por que vocês, deuses, permitiram que eles me drogassem? Então, vamos lá. Hércules tem accountability. Qual foi a pergunta que Hércules fez? Lembrando que accountability é assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Alguém chuta? No chat, gente. Pelo lápis, né? E foi esse. 3. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Quem me drogou? Alguém mais? Ok. Temos uma notícia para vocês. Hércules não fez nenhuma dessas perguntas. Ele é um semideus. Porque Accountability. nessas 4 perguntas, eu estou delegando a responsabilidade para o outro. E a pergunta que ele fez é, qual é o meu castigo? Assumiu a responsabilidade e tinha consciência da responsabilidade. E tinha consciência de que as escolhas que ele fez têm consequências, né? E aí, o castigo aqui, no caso, é quais são as consequências, tá? Lembrando que a toda decisão, a toda escolha, a gente escolhe aquilo e as consequências que aquilo tem, que às vezes são consequências positivas e às vezes são consequências negativas. E aqui nós temos um exemplo de um skatista brasileiro, Bob Burnquist. Ele era atleta de esportes coletivos e ele começou a ficar incomodado que às vezes ele jogava mal e o time ganhava, e às vezes ele jogava muito bem e o time perdia. E aí ele falou, chega, e foi para o esporte radical, que é o skate. Ele é uma referência no mundo dos esportes radicais, e ele trouxe a frase, se eu perdesse, era minha culpa. Tá? Então, assim, cansou de dividir a responsabilidade dos resultados dele e foi buscar aonde ele conseguisse assumir as consequências. E nós temos nosso grande ídolo nacional, Ayrton Senna, que trazia na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Então, para algumas pessoas, as situações que a gente considera obstáculos fazem com que elas parem e desistam, e outras pessoas usam os obstáculos para poder se superar, para poder ir além, né? E o Senna, houve uma corrida em 1993, que foi em Donington Park, foi a última vez que teve uma corrida de Fórmula 1 lá, porque falaram que não tinha pontos de ultrapassagem. E o Senna estava na 5ª posição, caiu para a 5ª posição na largada, e só na primeira volta ele passou 4 carros. Porque nessa pista, foi a última corrida que aconteceu, porque disseram que não tinha pontos de ultrapassagem. E o Senna foi, em uma volta, ultrapassou 4 pessoas. Dá para deixar o link depois desse vídeo para vocês assistirem. É que para passar aqui via Zoom, o vídeo fica um pouco travando. Flávia, normalmente as pessoas fazem esse questionamento. O que ele assumiu foi a responsabilidade de ter aceitado o convite para estar lá. É claro que ele não é responsável pela droga que colocaram na bebida dele, né? Mas ele aceita a responsabilidade por ter ido, por ter tomado a bebida e por tudo que aconteceu por conta disso, tá? Mas a responsabilidade de terem colocado aquilo, né, a substância na bebida dele, não é dele, de fato. E assim também é na vida. Nós somos responsáveis pela maior parte das coisas que acontecem, né? A gente faz nossas escolhas. Mas tem algumas coisas que fogem ao nosso controle também, coisas pelas quais a gente não é responsável. E a gente vai falar disso daqui a pouco, a gente vai falar sobre os níveis de accountability, tá bom? Ah, ele apontou para mim porque essa é uma frase do Freud, psicanalista, que eu adoro, tá? Qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? E isso fica como reflexão. Muitas vezes a gente está reclamando de uma situação, reclamando de alguma coisa que a gente se colocou naquela situação, a gente aceitou aquilo, ou a gente
disse sim para algo, né? A gente foi para aquele lugar, enfim. Então, sempre pensar isso. Qual é a minha parte da responsabilidade? E uma coisa que eu gosto de colocar é assim, responsabilidade diferente de culpa, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, é minha culpa ou é culpa do outro. Culpa é uma coisa completamente diferente de responsabilidade, tá? Então, qual é a minha responsabilidade na desordem que eu me queixo? Em que era estamos vivendo, gente? Né? Nós tivemos a era Só deixa a Flávia escrever aqui, essa educação de causa e efeito é necessária ser realizada desde bebê, exatamente. A gente precisa sempre mostrar, né, para a criança, para o adolescente, para a gente mesmo, que tudo que a gente faz tem um efeito e tem uma consequência. E aí a gente também precisa abraçar a responsabilidade pelas consequências, né? E aí sofrer as consequências. E quando eu falo sofrer, não é, às vezes as consequências são positivas, né? Eu trabalhei muito, muito, muito e fui promovido. Olha que ótimo, né? A promoção vem como consequência do meu trabalho. Né? Então, a gente precisa ensinar isso. Sempre que você fizer algo, isso tem consequências, que podem ser positivas ou negativas. Claro que para uma criança pequena é de um jeito, para um pré-adolescente é de outro, para um adolescente é de outro, e para um adulto maduro é de outro, né? Mas sim, toda ação tem consequências. Em que era pandêmica, risos, caos semi-organizado. Quando a gente pega ali da história, desde da era paleolítica, avançando, medieval, que já mistura com feudal, aí a gente vem agrícola, era industrial, e a gente vem avançando, e até há 10 meses atrás, essa era que nós estamos vivendo estava sendo considerada como era pós-digital. Aí falava, mas por que pós-digital se o digital está com tudo? Poderia ser, viu, Flávia? Era da transformação, porque as transformações e as mudanças são constantes e muito rápidas, né? E por que era considerado era pós-digital? Porque o digital, apesar de estar em tudo, o digital se tornou comum. Então, as crianças que nasceram já nos últimos 10 anos, elas não conhecem um mundo sem digital. Então... Diferente de mim, por exemplo, que tive que me adaptar a essas mudanças e transformações, e o digital era tipo uma coisa misteriosa e difícil para mim, né? A Fê até hoje fala transparência, não slides, tá, gente? Então, só para vocês entenderem. E... Quem deixou você me entregar assim, minha idade? Nós chamávamos de pós, aí veio o acelerador de eras, chamado Covid-19, fazendo um convite para nós acelerarmos. E aí o Murilo Gun, que tem um trabalho muito legal de criatividade, há muito tempo ele olhando para essas coisas da era que nós estamos, como que está acontecendo essa transformação, ele trouxe que nós estamos vivendo na era complexa ou complexo. Então nós estamos aqui, o digital é comum, as informações se espalham rapidamente. Em 30 segundos você tem praticamente a informação que quiser e nós estamos exatamente agora numa mudança de era que a gente não tem, pode ter os futuristas, eles travaram, o HD travou, né? Deu pau no Excel. Os futuristas são as pessoas que estudam as tendências para o futuro. Então eles já tinham uma ideia que com a pandemia acelerou de uma forma que eles não sabem se as previsões vão acontecer daqui a 2 anos ou se elas ainda vão se manter esperando uns 10 anos à frente. O que o Fê está falando é assim, por exemplo, vamos pegar antes da pandemia, talvez demorasse, por exemplo, tô chutando aqui, sei lá, 5, 10 anos para eles consentirem a telemedicina, por exemplo, o atendimento dos médicos via online, né? A pandemia fez com que isso tivesse que ser implementado para ontem, né? Tanto que tem um texto de um artigo que eu li que fala que o Covid foi um acelerador de futuros, né? Porque fez com que o futuro acontecesse antecipadamente por necessidades, né? Adorei essa da André. Sempre digo que estamos na era do temos tudo, mas parece que vivemos no não temos nada. Verdade. Perfeito a colocação. E qual que é o primeiro passo a dar? Isso não mudou do que nós dávamos no ano passado para cá, né? Temos que instalar o aplicativo Accountability. Assumir a responsabilidade pelo que é de nossa responsabilidade. Então, veio o Covid, acelerou futuros,
e modificou muita coisa no mercado. Tiveram pessoas que tiveram um impacto que a empresa teve que fechar. Elas são responsáveis pelo que aconteceu? Não, mas elas são responsáveis para como elas vão agir a partir do que aconteceu. E é nisso que entra o accountability. Porque se nós ficamos olhando para aquilo que nos impactou e ficamos paralisados reclamando, não temos ação, não temos movimento. Aí a gente fica com aquele sentimento de vítima, né? Ai, por que essa pandemia aconteceu, né? O que eu fiz para merecer passar por isso? E se a gente parar para pensar, o mundo inteiro está passando, né, por essa mesma coisa. Claro que de formas diferentes, mas não tem um ser que não foi impactado pelo que está acontecendo. Eu posso sentar e reclamar e sentir que tudo isso que aconteceu foi contra mim, ou eu posso olhar, ok, isso aconteceu e a partir de agora, qual é a escolha que eu faço? Que ação eu vou tomar a partir deste acontecimento? Podemos perder tempo reclamando ou agindo. Nós vamos falar aqui dos níveis de accountability. Nós vamos pedir para vocês fazerem uma reflexão pessoal. Então, vocês vão fazer uma autoavaliação. A gente vai explicar os níveis de accountability e vocês vão ver com vocês mesmos, é um papo de você com você mesmo, tá? Em que nível você está? Tem uma percepção que é interessante, né? Quando a gente dá essa palestra, às vezes as pessoas falam assim, eu sinto que eu estou em um nível X em uma área da vida, né? E estou num outro nível em outra área. E tudo bem, pode ser assim mesmo, tá? Então, reflitam. A gente vai explicar o que é cada nível. Reflita em que nível você está. Accountability nível 1. Percebe e assume 10% das oportunidades de tomar a responsabilidade para si, delegando 90%. Né, para os pais, para a escola, para a política, para o chefe, para o mercado, para o tempo. Agem nesse nível crianças mimadas ou adultos com seríssimos problemas de convívio social. Com relação às crianças mimadas, vale observar que em outros idiomas a palavra correspondente a mimado tem duplo sentido, em carga muito negativa. Em inglês, uma criança mimada é a spoiled child. Spoiled significa estragado em francês também. Enfant gâté. Enfant. Ok. Nível de accountability 2. A pessoa percebe e assume 20% da responsabilidade e deixa os 80% restantes para as circunstâncias. Agem nesse nível crianças mimadas, adolescentes problemáticos, adultos imaturos ou, em casos mais graves, adultos com transtorno de personalidade narcisista. O que quer dizer isso, né? Esse transtorno de personalidade narcisista são pessoas que têm um sentimento de grandeza, de grandiosidade, um comportamento de não aceitar os próprios erros, de culpar os outros pelos problemas, uma falta de empatia profunda, mesmo com os membros da família, entre outros. Nível 3. Já começa a melhorar. Percebe e assume 40% e culpa as circunstâncias por 60%, tá? Agem nesse nível adultos comuns. Grande parte da sociedade atua dessa forma com pequenas variações no percentual, dependendo da educação recebida em casa, na escola e principalmente na escola da vida. A cultura organizacional do primeiro emprego pode ajudar muito, porque uma mente fresca, jovem, é um terreno em condições a ser cultivado. Então, de acordo com o ambiente que nós vamos vivendo, nós podemos também ser puxados para esse nível, porque se todo mundo faz, eu também acabo fazendo. Nível 4. A pessoa percebe e assume 60% da responsabilidade à sua volta e deixa para as circunstâncias 40% restantes. As pessoas que agem nesse nível são pessoas comuns também, tá? Profissionalmente, essas pessoas podem se mostrar muito motivadas, talvez porque sejam novas na empresa ou na função. Se elas forem colaboradores antigos, podem ter sido motivadas por alguma campanha de incentivo pontual, que transforma temporariamente em colaboradores melhores. Também atuam nesse nível gestores cujas empresas têm mercado cativo, com poucos concorrentes fortes, às vezes nenhum concorrente, o que lhes permite sobreviver com baixa performance. Então, é como se essas pessoas vivessem no nível que eu vou usar uma palavra e depois eu vou corrigir a palavra porque a gente acredita, tá? É como se essas pessoas vivessem no que as pessoas chamam de zona de conforto, né? Que eu não concordo muito que seja uma zona de conforto, mas a gente chama de zona de inércia, de zona de estagnação. É uma zona de segurança.
né? Então, eu vivo lá, tá tudo certo, né? Eu não me sinto ameaçado, ali é seguro para mim, né? Então, as empresas que não têm concorrentes ou profissional que já está numa empresa há muito tempo e sente que tem lá uma cadeira cativa, assim, né? E elas vão funcionando nesse ritmo. Nível 5 de accountability, o nível accountable. Percebe e assume 80% das responsabilidades à sua volta e responsabiliza apenas 20% dos seus fracassos ou responsabilidades recusadas. Age nesse nível as pessoas excelentes, os accountable. Todos nós podemos ser assim, gente. Então, assim, vamos pegar o caso aí da pandemia. A pandemia veio. Quem está nessa energia e atua como accountability vai olhar essa pandemia. Eu não tenho responsabilidade nenhuma que ela aconteceu. Ela influenciou a minha vida, o meu mercado, e o que eu posso fazer a partir disso para continuar gerando os meus resultados. Porque o pensamento, né, eu gostaria que isso não tivesse acontecido, não nos leva a lugar nenhum, né? Aconteceu, isso é um fato. Então, o que eu faço a partir daqui? E também agem os gestores cujas empresas atuam em mercados de alta performance, lidando com fortes concorrentes nacionais e globais. E aqui entra uma outra coisa interessante, né? Como hoje a informação se espalha muito rápido, você conseguir um mercado onde você não tenha concorrência dura muito pouco, porque como essa informação se espalha muito rápido, outras pessoas já olham e em pouquíssimo tempo você já tem concorrência. Accountability nível 6. Percebe e assume 100% da responsabilidade, não delegando absolutamente nada para os outros e jamais responsabilizando as circunstâncias. Esse nível de atuação é praticado por quem é super accountable e pode ser percebido em duas situações. Uma situação saudável, tá? Que são em situação de emergências, tá? Em situações extremas, em casos de vida ou morte. Nesses casos, a pessoa reúne toda a sua energia e esperança para encontrar socorro, indo muito além da capacidade de uma pessoa comum. Essa é a principal característica entre os sobreviventes de tragédias, por exemplo, buscar ajuda e não ficar parado, né? Então, é uma situação pontual, momentânea, onde aquilo é uma questão de vida ou morte, eu me responsabilizo 100% porque a minha vida está em jogo, né? Isso é uma situação que seria uma situação saudável. Uma situação não saudável desse nível de accountability, que é o nível 6, de assumir 100% da responsabilidade, quando uma pessoa assume responsabilidades que já não deveriam ser suas, né? Que a gente pega como exemplo aqui o caso de idosos que depois de aposentados ainda trabalham porque tem que sustentar os filhos, os netos, às vezes até os bisnetos, né? Com uma rotina intensa de trabalho, quando eles já deveriam estar com uma vida um pouco mais leve, descansando um pouco mais. São grandes heróis, né, na visão da sociedade, carregando um peso enorme. Esse nível de atuação não é considerada saudável nem para a pessoa que age e nem para os que são beneficiados desse sacrifício, né? Então, o nível 6, a não ser que ele seja pontual por uma situação específica, não é saudável. Flávia, a gente não vai entrar nisso porque não é o tema, né, que a gente está desenvolvendo aqui com o Instituto. Quando você coloca assim, pior, é que os humanos são responsáveis pela pandemia. Sim. Eu acho que a gente sempre tem um pouquinho de responsabilidade sobre o que está acontecendo, né? A nossa parte da responsabilidade, não significa que é a responsabilidade toda, mas cada um sabe de si, cada um sabe aonde é responsável pelo quê, né? Porque ela colocou assim das escolhas de consumo, né? Isso é uma das coisas, mas vamos seguir aqui focados no que a gente está falando, tá? Então, aí tem um resumo do que a gente falou, né? Cada degrau, nível 1, nível 2, 3, 4, 5 e 6. Do nosso ponto de vista, um objetivo, né? Para a gente colocar, para a gente... Um nível de accountability ideal, né? Para a gente ser uma pessoa accountable e poder trazer as responsabilidades para si, mas sem trazer para si o que não é de si, né? Seria o nível 5. Que é onde a gente assume 80% da responsabilidade e delega 20%, né? Então, façam uma reflexão, percebam em que nível de accountability vocês estão. Aqui, ó, no nível 6 são as pessoas que se sentem culpadas e responsáveis por tudo? Sim, geralmente isso é uma característica das pessoas, porque elas assumem o que é delas e o que não é delas, e elas sentem que é delas, né? Então, elas se sentem culpadas.
Tá? Então, essa reflexão em qual nível você está é para você, não precisa compartilhar. E aqui nós vamos agora falar das características, tá? De accountability. Se você quer instalar esse software, tá? Fez? Entendi, eu quero instalar o software. Como que eu faço? Presta atenção, tá? Nós vamos colocar aqui as características. A proposta é começar, de repente, aplicando essas coisas uma vez, um por semana, para você praticar essas atitudes. E com a prática e tendo consciência disso, né? Porque enquanto você não tem consciência, você só repete o padrão. Você consegue, pouco a pouco, ir galgando para esse nível 5. Pensar e agir como dono, tá? É a primeira característica, accountability. Esse é o centro da accountability pessoal. É a virtude que leva o indivíduo a tomar para si responsabilidades, abraçando definitivamente a ideia de que a solução para qualquer problema está dentro de si e que por isso deve agir. Então, pensar e agir como dono vai zelar, vai cuidar. Então, se tem um papel no chão da firma, não vai reclamar, vai pegar e vai jogar no lixo. Não vai passar e falar assim, não fui eu que joguei. Mandou o e-mail, está precisando daquele resultado, não vai ficar esperando o outro dia para a pessoa responder. Vai pegar, de repente, o telefone, você recebeu o meu e-mail? Não vai esperar chegar uma data limite para terceirizar a culpa. Essa coisa de trabalhar na empresa como se fosse sua é aquela questão de vestir a camisa, né? Pensar e agir como dono na vida, né? Então, eu sinto que eu sou responsável por tudo que está acontecendo ao meu redor, seja na minha casa, seja no meu trabalho. Eu posso contribuir para fazer algo melhor, né? E uma coisa interessante, hoje dentro da nossa empresa a gente volta a ter funcionários, né? A gente começou como empresa sem funcionários. Eu tive uma outra empresa, uma escola de dança com mais de 30 funcionários. E tudo que eu mais queria, e hoje eu quero, acho que a Fê compartilha, é que o funcionário haja como dono, até mesmo porque a empresa crescendo, se sinta um pouco dono, né? Nós vamos querer que essas pessoas também sejam beneficiadas. Mas para isso também tem uma série de coisas, né? Bem complexo. As pessoas precisam se sentir valorizadas, né? Mas aqui é isso, é agir e pensar como dono. Então, a gente deu um exemplo bobo, né? Mas é isso, eu tô andando na rua, tem, sei lá, vejo uma garrafinha plástica jogada no chão. Aí eu passo reto, porque não fui eu que joguei, né? Mas, poxa, se a garrafinha tá ali no chão, tem uma latinha de lixo logo ali na frente, o que me custa pegar a garrafinha e colocar lá, né? Com essas simples atitudes que a gente vai mudando essa mentalidade, tá? Então, o mundo é meu, o mundo é seu, o mundo é da Fê, e a gente tem que cuidar dele. Desenvolver ambição é a segunda característica, porque foi o motor propulsor que nos tirou da caverna, tá? Então, é o sentimento que nos deixa inconformados, provando o desejo de querer ser uma pessoa melhor, e pode ter 7 dimensões, tá? A gente não vai entrar em todas, mas acadêmica, cultural, social, espiritual, física, financeira. E é importante, gente, a gente diferenciar ambição de ganância. Eu acho que a construção, né, social dessas palavras foi distorcendo um pouco os conceitos, né? Então, ambição hoje, para a maioria das pessoas, considerado uma coisa ruim, né? Se a pessoa, você olha e fala assim, nossa, aquela pessoa é ambiciosa, e isso é visto como uma coisa ruim, mas ambição é uma característica positiva. A ambição faz com que a gente queira ser um pouco melhor a cada dia, né? Que a gente queira conquistar algumas coisas, que a gente queira ajudar, contribuir. É a ambição que gera esse motor, que é diferente da ganância, que é crescer a qualquer custo, passando por cima das pessoas, não se importando com o outro, né? É muito diferente uma coisa da outra. Nós precisamos da ambição para crescer e evoluir. Agora, a ganância é o que faz, é o que acaba prejudicando, né, a convivência com outras pessoas. Se a gente pensar numa ambição cultural, se você está indo lá fazer uma pós-graduação, você está fazendo um curso, você está querendo fazer um mestrado, isso é ambição, tá? Você quer crescer. Uma material, nossa, eu quero ter uma casa melhor, eu quero conseguir ter um pouco mais de conforto, tá tudo certo. Eu quero me conectar mais, né? Eu quero encontrar uma religião que faça sentido para mim.
eu quero meditar mais, eu quero estar mais em contato com a natureza porque eu me sinto conectada com Deus, enfim. Isso tudo é a ambição que faz, né? A gente ir um pouquinho mais além, um pouquinho mais além, um pouquinho mais além. Não se acomodar com quem você é ou com o que você tem, tá? Sempre buscando, como nós falamos na aula passada, o crescimento. Independente, que seja 1% a cada dia, que seja um pouquinho que você se torne um ser humano melhor. Essa é a segunda característica, accountability. E a terceira característica, o que será que o Walt Disney nos traz? Sonhar grande. A habilidade humana de criar um cenário melhor para o futuro e se transportar para esse cenário através, né, da imaginação, mesmo quando o presente é difícil. Não se conformar com o mundo como ele é. O que quer dizer isso? Se perguntar, por que não? Por que eu não posso fazer isso? Por que não tentar isso? Então, o Walt Disney, ele foi demitido da revista que ele trabalhava porque falavam que ele não era criativo. E também é importante a humildade, né? E aqui também tomar cuidado com o conceito de humildade. Perceba se essa palavra não está na sua cabeça com um sinônimo, né? Como um sinônimo de escassez, de falta. E aí a gente traz essas palavras conceituais, né? Como felicidade, como paz e a humildade, para cada pessoa acaba tendo um significado. Né? Então, veja para você qual é o significado de humildade. Porque, por exemplo, para mim, Fernanda, tá? O conceito de humildade para mim é ser sempre aprendiz, tá? Então, por mais que eu saiba, que eu estude, que eu tenha conhecimento, eu sei que eu sempre tenho mais para aprender. E para mim isso é humildade. Humildade para mim vem com uma outra conotação, porque se você chega em um lugar e você fala, eu sou incrível, eu dou conta, pode deixar comigo. Alguns podem olhar e falar, e essa pessoa não tem humildade. Mas calma aí, só porque eu estou dando o meu melhor e eu tenho autoconfiança, eu não sou humilde, né? Que aí traz, para mim, a definição de humildade é você fazer o seu melhor sem diminuir, né, a intensidade e aquilo que você faz para o outro não se sentir inseguro perto de você. Porque quando você faz menos do que você pode para o outro não se sentir inseguro, aí, na minha visão, você não está sendo humilde, porque você acha que o outro é menos que você. Então, percebam, o conceito de humildade para mim, o conceito de humildade para o Fê é diferente. Então, pense para você. O conceito de humildade para você te leva para qual lugar, né? E reflita sobre isso, né? Humildade não é a gente dizer que a gente é menos do que a gente é, né? Humildade é colocar a gente num movimento de aprender, de ser um pouco melhor a cada dia, né? De saber que eu sempre posso melhorar, né? Então, reflitam sobre isso. Quarta característica... Vocês estão muito mudos, né? Ninguém está comentando nada no chat e tal. Lembrem-se que isso é uma troca, tá? Apesar de que eu sei, sabemos, né? Que os encontros virtuais acabam ficando mais focados aqui. Que tem um menor período, mas podem escrever aqui. Mas tem troca, tá? Então, se vocês tiverem insights, pode escrever aqui, prestando atenção. Quarta característica, olha as anteninhas do Chapolin, estado de alerta, tá? Ativar o estado de alerta, gente, é muito fundamental, porque nós temos que ter algo definido. Então, eu tenho que estar alerta de estar direcionado para onde eu quero ir. Porque aí, quando as oportunidades aparecerem, opa, tá aqui. Porque se a gente não fica... se a gente não tem um foco, se a gente não tem atenção para aquilo que a gente quer, a oportunidade passa e eu nem reconheço ela. Tá? Então, é muito importante estar nesse estado de alerta. E duas funções cruciais. Diminuir os impulsos de desculpability, né? Sempre prontos para agir. E a segunda é identificar as oportunidades para poder pensar e agir como dono. Estar sempre atento às oportunidades. Quinta característica, accountability. Criar e inovar. Criatividade é a habilidade de gerar novas ideias. Inovação é a capacidade de colocar novas ideias em prática. Percebem a diferença? E é algo que nós temos que não apenas criar, colocar no mundo aquilo que a gente acredita, né? Mas inovar e fazer isso se tornar uma realidade. Porque aí a gente traz a história da Kodak, que mais para frente a gente fala um pouco também.
A Kodak, ela foi a primeira empresa a criar a máquina digital. E ela foi a 21ª a lançar. A Kodak faliu, ela foi comprada, os recursos pela Samsung e Apple. Hoje a empresa ainda existe ali, só que ela não é mais dona dela mesma, porque ela foi uma das empresas que criou mais patentes, são mais de 21 mil patentes, só que só criava e não colocava em prática, não inovava. Então, a Apple, ela comprou esses recursos e a Kodak acabou deixando de ser dona de si mesma. E aí nós temos também uma outra história de criatividade e inovação, quando a gente pega a história da Apple com seu fundador Steve Jobs, sempre inovando, sempre à frente, e demitiram o Steve Jobs. E aí o Steve Jobs, que ele tinha um pouco de criatividade, o Steve Jobs não era tão criativo assim, só que ele era inovador. E aí, o que ele fez? Ele foi lá e abriu a Pixar, já revolucionando também essa parte do cinema. E aí, ele faz a Pixar crescer, a Apple está embaixo, e ele volta para a Apple e consegue dar esse up na Apple, porque ele era o cara que juntava as pessoas criativas e colocava em ação. Quando a gente pega o celular, então já existiu o Palm, existe a máquina fotográfica, a câmera, existe o celular, existe tudo isso que vocês sabem que tem dentro do celular, e ele juntou tudo numa coisa só. Ele lançou o smartphone, que depois as outras copiaram. Uber é empresa, tá? A gente já falando aqui dessa questão de inovação, que sem ter um único carro no seu nome, não sei se ainda foi a empresa com o maior número de carros inscritos na sua empresa. Assim como nós temos o Airbnb relacionado com o número de apartamentos inscritos no app sem eles serem donos de nenhum. Então, vocês pegam coisas que existem, juntam, né, que é o que o Murilo Gun chama de combinatividade. Vocês combinam coisas que já existem, implementam isso, né, e aí vocês criam e inovam, né, fazendo diferente, tá? Isso daqui, gente, é um drone. O drone, ele foi criado como arma de guerra. E hoje, o drone, ele é um brinquedinho. O drone, ele pode servir para tirar fotografias e fazer, inclusive, entrega de pizzas, já em alguns lugares. Então, olha só, um mesmo objeto que foi criado, foi colocado em ação, foi uma inovação para a arma de guerra, uma outra pessoa, como a Fê trouxe no Murilo, fez uma combinatividade, falou, por que não pode ser um brinquedinho? Isso não pode ser usado para outra coisa. A gente pode mudar isso aqui, olha só. Vai virar um novo helicóptero para as crianças de brinquedo. Ok? Seguimos. Até 2025, né? Antigamente trazia-se que ia acontecer muitas coisas diferentes, só que agora isso já deu um salto para 2020. Isso é um estudo dos futuristas, tá? Não é? Que 40% das profissões que existem hoje não existirão em 2025. Ou seja, nós temos que pensar no nosso sistema educacional que está formando pessoas em profissões que vão deixar de existir, isso indo jamais para a universidade, tá? E que 50% das profissões que dominarão o futuro ainda não existem. Estamos tendo uma aceleração disso, inclusive quando nós pegamos muitas empresas que vão fechar esses prédios que eles alugam enormes salas e vão passar para o mundo digital. Isso já cria um cenário completamente diferente. Lá no consultório, por exemplo, já mudou bastante, porque o meu público, por exemplo, os pacientes, a grande parte dos meus pacientes eram presenciais, né? E por conta do que aconteceu, passamos, né, para o atendimento online, e aí agora estamos no meio termo, e algumas pessoas que tinham reservas, que não queriam de jeito nenhum, né, fazer terapia online, estão preferindo fazer online, né? Então, as coisas já estão diferentes, né? Muda. E para quem não assistiu... para quem não assistiu e para quem gosta de cinema, de filme e tal... Esse é o filme chamado Her, e mostra a interação do homem com a inteligência artificial no nível hard, tá, gente? Em português é Ela. Então, tá? Assistam e tiram suas próprias conclusões. É muito interessante para reflexão. E quais profissões sobreviverão? E por que a gente está olhando para isso, né? Porque se nós vamos instalar a accountability, nós temos que olhar para as possibilidades.
Então, para falar das profissões que sobreviverão, nós temos que olhar para o passado para aprender com o passado. E quais profissões que existiam eram fundamentais e hoje não existem mais? Olha que interessante. Vamos lá. Vocês estão vendo essa foto aí? O que vocês acham que era essa profissão? Exatamente, é muito óbvio. Um acendedor de lampião. Acendedores de lampião não existem mais, né? Essa profissão não existe mais. Por quê? Porque hoje não é mais necessário. Mas antigamente, sem eles, as ruas ficavam todas escuras. Esse é fácil. Esse é o famoso leiteiro, né? O entregador de leites. Hoje você não precisa mais nem ir na padaria, o iFood, o Rappi, sabe, sei lá, aplicativo entrega. Essa eu quero ver vocês adivinharem. Quem adivinha essa? Vamos lá, gente, pro chat. Qual era a profissão deste senhor? Alguém arrisca aqui? Dá 30 segundos. O que vocês acham que ele está fazendo aí? Limpador de janelas? Poderia ser. Limpador de parede? Poderia ser também. Não sei. Gente... profissão sensacional para a época. Ele era o nosso atual despertador. Ele passava acordando a galera. No horário combinado. Ele ia lá com esse instrumento que ele usava e batia nas janelas para acordar as pessoas. O professor vai sumir. O professor não vai sumir nunca, gente. Isso daqui, os empinadores de pinos de boliche. Pois é, então, é interessante, Flávio. Quem acordava ele? Provavelmente ele era uma pessoa, né, que tinha um relógio biológico de menos necessidade de sono, provavelmente ele acordava cedo. E aí ele viu nisso uma oportunidade, né? Ele falou, já que eu desperto sozinho todo dia, então o que eu vou fazer com isso? Né? Olha só, eu posso despertar as outras pessoas que não conseguem acordar cedo. E essa profissão? Vamos lá, gente, 10 segundos, coloca aí. O que esse cara que está ali na cadeira em cima está fazendo? O que vocês acham? Já fiquem no chat para vocês interagirem. Fiscal de prova, opa! Poderia ser, mas não é. Bedel, não é. Quando não havia rádio, gente, ele lia o jornal para as pessoas. Isso, leitor de jornal. Olha lá, leitor de jornal. Colocou. Leitor de jornal, perfeito. Muito bom. Vocês percebem quantas profissões... Peraí, a gente já vai chegar nessa. Quantas profissões eram importantes e foram sumindo conforme as necessidades foram mudando, né? Esses carinhas aí, o que vocês acham que eles faziam? Eles têm uma cara de bravo, né? Tem, precisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, ninguém vai responder, a galera não tá no chat. Sim, gente, caçadores de ratos, ok? Nós temos, essa é fácil. Telefonista. A telefonista. Coitado dos ratos, Flávia. E o dinheiro, será que ele vai continuar existindo, esse dinheiro em papel? Como que será que vai acontecer? Será né? que no futuro vai existir notas de dinheiro? E aí Acho que não. O Silvio Meira nos traz inovação, é a criatividade emitindo nota fiscal. O que significa isso, Fê? Né? Ou seja, quando eu crio um produto, coloco ele no mercado e ele me remunera. E aí a gente fala sobre empreendedorismo, que é essa característica a partir do que eu trabalho meu criar e inovar, e eu tenho à disposição a capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. É a iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes com alterações que envolvem inovação e riscos. Os riscos vêm aqui na questão da pessoa arriscar fazer diferente, né? Sócrates nunca escreveu livro. Platão tinha dinheiro, publicou 23 livros, montou a escola de calígrafos, e os calígrafos eles funcionavam como uma impressora, né? Era impressionante a capacidade de fazer igual, e foi ele que escreveu os livros de Sócrates. A Kodak, como nós falamos, 22.700 patentes, recursos comprados pela Samsung e Apple, e a Kodak não lançou a máquina digital, foi a 21ª a lançar. Ok? E agora nós vamos para mais uma característica accountability, que é action now, entrar em ação agora, ação imediata. Todos têm sonhos, mas poucos agem e tentam transformar esses sonhos em realidade.
Muitos deixam que se transformem em devaneios, ou seja, que fiquem só na cabeça, né? Steve Jobs vendeu o seu primeiro computador sem ter o protótipo pronto. Mas como assim? Ele não tinha computador e vendeu? Sim. E vendeu muitos computadores sem ter o computador pronto e nem as peças. E o Bill Gates entregou o seu primeiro software para a IBM, dizendo o seguinte: esse é o meu sistema operacional, ele ainda não é bom, mas eu prometo que eu vou melhorá-lo sempre, tá? Ela vai brigar comigo, mas eu vou falar, o Windows é ruim até hoje e ele foi já o homem mais rico do mundo. Tá vendo, gente? É só melhorar um pouquinho. Oi, coisa linda. Aqui é mais uma característica de uma pessoa accountable, de uma pessoa com accountability. O que vocês acham que é? O que esse cachorro tem? Isso. Na verdade, a perfeição é uma ilusão, né, Patrícia? Porque a gente vai se aperfeiçoando à medida que a gente vai praticando, né? Esse cachorro, ó, cara de feliz, satisfação. Esse cachorro, ele tem interesse genuíno, gente. Interesse genuíno é uma característica das pessoas com accountability. É se interessar genuinamente quando se está com outra pessoa. É prestar atenção no que ela está dizendo, olhar nos olhos, querer realmente saber o que está acontecendo com ela. Olhar os comportamentos, como essa pessoa trata os funcionários, as pessoas na rua, não importa onde, né? Sempre olhando, ouvindo. Como virtude moral, a accountability pessoal visa o bem do outro e a capacidade genuína de se interessar pelo próximo e entender como ele se sente. A gente pode colocar a empatia aqui, né? A empatia está dentro do interesse genuíno, tá? Prestando atenção, isso. E aí nós vamos chegando nessa parte final das características e vamos entrar em mais uma que é buscar resultados excepcionais. O objetivo final, gente, é sempre atingir resultados, tornar-se melhor, maior, seja lá o que for. Essa evolução, o crescimento é fundamental em cada área da vida. É claro que a cada momento a gente foca em um, mas buscar resultados excepcionais, ter uma vida excepcional, né? Tudo que não cresce morre. Se não estamos em busca do próximo nível, a tendência é deixarmos de lado, seja uma habilidade ou um objetivo. E no final, essa foto que a Fê sempre me zoa. Gente, mulheres que estão aqui comigo, vamos conversar sobre essa foto. Fernando colocou essa foto e falei, essa foto não existe, né? Porque como que esta moça está com este salto deste tamanho, no meio do nada, decidindo qual estrada ela vai pegar, caminhando, né? E aqui é assumir as consequências. Se está com um salto nessa estrada sozinha, caminhando, tem que sofrer mesmo. Brincadeira, gente. Assumir as consequências. Estar pronto para assumir as responsabilidades pelos seus atos e exigir o mesmo das pessoas à sua volta. É saber, lembrando que as pessoas aprendem, né, por como elas vão aprender como nos tratar, por como a gente trata a gente, né? Então, se eu sou uma pessoa que assumo as minhas responsabilidades, que coloco limites, eu ensino as pessoas a assumirem as responsabilidades delas, né, e respeitarem os meus limites. É saber que tudo que acontece na vida é resultado das ações do passado. Ter consciência que o nosso futuro é construído com as nossas ações do presente. Então, nessa imagem, se ela escolher para a direita ou para a esquerda, ela vai ter que assumir as consequências da escolha dela. Exatamente, que vai ser um pé cheio de bolhas, no caso. E esse é o João Cordeiro que a gente falou no início dessa palestra de accountability. E eu amo essa frase dele. Se você quer escrever seu livro, escreva. Se quer assumir uma nova profissão, comece. O mundo não vai vir à sua porta pedindo, por favor, escreva o seu livro. É você que tem que fazer. Direito ao risco, adorei isso, Isabel. É isso mesmo, a gente tem que arriscar. Vamos lá. Instale o quê? O software de accountability. Você percebe que pode evoluir e se tornar um ser humano melhor? Então, seja. Como acessar o conteúdo pessoal de accountability? Os ambientes que você frequenta, os cursos que você faz, as pessoas com quem você escolhe estar, os livros que você lê, as músicas que você escuta, os ambientes de troca. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Ufa! É isso aí, gente. Essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Vamos
dar uns 2 minutinhos só para espreguiçar, beber uma água. Beber uma água, quem precisa ir fazer um xixi e voltar, que aí a gente vai entrar na parte de comunicação não violenta. Eu também vou levantar um pouquinho. Agora eu tô vendo as carinhas. Deixa lá. Vou deixar, calma aí. Tá aqui. Que bonito, né? Você gostou. As emoções, cadê? Influenciam no comportamento. O ambiente, né? No geral, o ambiente, ou seja, aonde a gente está, onde a gente vive, com quem a gente se relaciona, vai impactar diretamente no nosso comportamento. Amor, você pega água para mim, por favor? Gente, eu ganhei até um cafezinho aqui agora. Obrigada. Tô vendo só a Verônica e a Natália. O resto tá todo mundo com as câmeras fechadas. Quer dizer, calma, tem uma outra página aqui. Deixa eu ver. Não, é tá. Todo mundo que tá aqui com a... Daqui a pouco, mas depois. Liga o ventilador. Foi boa ideia, né? Sim. Vamos voltando, gente. Sem pressa. Não precisa correr. Ai, fechei. Cadê? Fechado, amor. Tô aqui. Vamos lá. Falar sobre um dos temas que eu mais amo na vida. Aí, ó, que foto mais linda, gente! Você tem que começar explicando isso aí. Eu vou. Sobre a girafa, né? Uhum. Tá. Esperando, gente. Voltaram? Vocês voltaram? Vocês estão aí? Porque como as telinhas estão, a maior parte delas estão fechadas, eu não consigo ver se vocês estão aí. Sim, 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 sim. Bom, então já tem algumas pessoas de volta. Então vamos lá. Comunicação não violenta. Primeira coisa que eu quero contar para vocês é por que o símbolo da comunicação não violenta é uma girafa. Primeiro, eu não sei se vocês sabiam, né, que a girafa representa a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, né, dessa abordagem que ele estruturou. E contar para vocês uma curiosidade do porquê que é a girafa. Olha essa girafa, coisa mais linda. A girafa porque ela é boazinha, porque ela não briga com ninguém. Então, a girafa, ela traz, né, no arquétipo dela, na figura dela, coisas que são muito importantes para que a gente consiga exercer a comunicação não violenta. A girafa é o mamífero que tem o maior coração da natureza, tá? E ela tem um pescoção bem alto que faz com que ela consegue ver além, tá? Gente, essa é a lua. Não adianta, ela gosta de participar, ela é parecida, tá? O coração grande, né? O maior coração, por quê? Porque a comunicação não violenta fala sobre essa comunicação de coração para coração. E o ver além é ver além dos julgamentos, ver além dos rótulos, ver além das críticas. Porque quando a gente está coração ligado com coração,
a gente sai do julgamento? É fácil? Não. Agora Ninguém é disse que era, possível. mas é possível. Só que para ser possível, eu preciso praticar, né? Fofa mesmo, é linda demais essa girafa. Bom, então vamos lá. A CNV, ela foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, psicólogo clínico americano, tá? A expressão não violência, isso é legal de saber também, nasceu como uma tradução, né, proposta, desenvolvida pelo Gandhi, né, que é descrita por duas palavras em sânscrito, ahimsa, que é não causar danos a nenhum ser, e satyagraha, que é força da verdade, considerando que a violência surge da percepção distorcida de qual é a verdade, tá? A Laura falou que tem uma amiga dela participando aqui da aula, que é aniversariante, sempre fala da CNV. Parabéns! Parabéns! Depois, no final, a gente vai cantar parabéns, todo mundo para ela. Combinado? Gente, volta lá, por favor. Aqui, isso é uma coisa interessante. Por que ficou chamando comunicação não violenta, né? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim, mas não ser violento é não ser agressivo, né? É claro que não ser agressivo também está contido dentro dessa não violência, mas a não violência abrange muito mais. Por que acabou chamando comunicação não violenta? Por causa daquele movimento da época do Gandhi, que era um movimento de não violência, né? De conseguir as coisas através da paz. E aí o Marshall achou interessante, né? E alinhou o nome da comunicação com aquela proposta do Gandhi. Por isso chama comunicação não violenta, tá? Em seus estudos, Marshall encontrou na maneira que construímos nossa linguagem, tá? Os julgamentos, os rótulos e avaliações, o grande motivo que nos distancia de nossa natureza compassiva. Quando a gente entra no julgamento, a gente se afasta da compaixão. Foi com a intenção de nos reconectar com essa capacidade através da linguagem que o Marshall criou a CNV. Então, ela nasce dessa intenção de nos reconectar com a nossa capacidade compassiva através da linguagem. A CNV ela é uma abordagem que ela trabalha uma série de conceitos e técnicas para mediar e aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Podemos dizer que a CNV, que é como a gente chama a comunicação não violenta, abreviando, é uma metodologia de resolução pacífica de conflitos que nos ensina a transformar a comunicação de forma positiva através da empatia e da autenticidade. E isso aqui é importante, porque as pessoas acham que a comunicação não violenta é só você ser empático. E não é você ser autêntico. E o que é ser autêntico? É você poder dizer a sua verdade, tá? Com a comunicação violenta, muitas pessoas querem exercer seu poder de autoridade. Exato. E aqui é uma construção da sociedade. A gente cresce numa sociedade do ganha-perde, né? Então, assim, se o outro ganha, eu perco, ou vice-versa. E a proposta da comunicação não violenta é, na verdade, a linguagem do ganha-ganha, né? Que é onde eu percebo as necessidades do outro, percebo as minhas necessidades e a gente encontra um lugar comum onde ambos ganham. O que quer dizer isso? Aonde eu consigo atender as necessidades de um e as necessidades do outro, tá? Com autenticidade e empatia, geramos uma qualidade de conexão em nossas relações suficiente para nos levar a uma realidade colaborativa, onde cada indivíduo se aproxima da intenção de encontrar resultados que colaborem com a necessidade de todos. Que é isso que eu falei, é o ganha-ganha. Tá? Já nós vamos ver os 4 passos da CNV, que vai conectar muito com o que nós estamos falando agora. E a partir daí, nós encontramos com relações mais saudáveis, sustentáveis e verdadeiras. Um dos conceitos mais importantes da CNV é que antes de se começar a conversar com alguém, a gente precisa, e é essencial, estabelecer conexão com essa pessoa, né? Para a visão da CNV, não existe comunicação se não existir conexão. E essa que é a questão do coração com coração. Essa conexão só acontece quando a gente está presente, aberto e livre de julgamento. Se não existe conexão, não existe comunicação. A CNV também traz a ideia de pararmos de discutir comportamentos. Porque dentro dos comportamentos, né, geralmente a gente só tem expectativa sobre isso. Quando a gente fala sobre comportamentos, a gente está julgando. Então, aí a gente aponta o comportamento do outro, e esse sente consciente ou inconscientemente uma necessidade de se defender,
Porque se eu já chego atacando, a primeira resposta, né? Opa! A Flávia fez uma pergunta que é bem interessante. Flávia, lógico que a gente vai ter momentos onde a gente não vai conseguir agir dessa forma. Nós temos gatilhos inconscientes que são aqueles botõezinhos invisíveis que quando uma pessoa encosta nele, dispara um Hulk aqui dentro, que a gente não sabe nem de onde vem, né? E aí não vai ter comunicação não violenta nesse momento de explosão, porque é um momento onde a gente não vê nem a emoção crescendo. A hora que a gente vê, a gente já está dominado por ela. Mas se você percebe que você está a ponto de explodir, né, ou que você está perto disso, uma das coisas que a gente pode fazer é comunicar a nossa verdade. E a gente vai ensinar o passo a passo disso, né? Mas é assim, eu vou dizer, olha, eu estou me sentindo com raiva nessa situação, porque eu tenho uma necessidade, estou supondo, de ser ouvida, e por isso eu peço para que você me dê, sei lá, meia hora, 2 horas, um dia, para a gente poder voltar a conversar. É possível para você? Né? Isso antes de explodir, tá? Isso aqui é um exemplo, tá bom? Porque a gente sempre, vocês vão ver que para que a comunicação seja dessa forma, eu não vou falar sobre o outro, eu não vou dizer assim, você me deixa com raiva, porque isso é trazer para o outro uma responsabilidade sobre uma emoção minha. A emoção, ela surge dentro de mim, então ela é minha responsabilidade. O outro, ele é só um estímulo para aquilo nascer dentro de mim, né? Mas é meu. Então, eu não vou falar sobre, você me deixa com raiva, né? Eu me sinto com raiva quando eu sinto que eu não estou sendo ouvida. Então, eu prefiro que a gente converse num outro momento. Eu estou falando sobre a minha verdade para que não haja uma explosão. Tá? E pegando o gancho do que a Fê trouxe, né? Vamos pensar a idade que nós temos hoje e a idade que a gente aprendeu a se comunicar de forma de ação-reação, tá? Então, isso é algo para começar a praticar, entender que nós necessitamos um tempo, em alguns momentos o Hulk vai surgir. E eu sempre falo, depois que você aprende a CNV, aprende os passos, aprende como aplicar, começa a aplicar com pessoas que disparam menos os seus gatilhos, né? Então, aplica com um colega, com um conhecido. A hora que você tiver craque, que você estiver dominando os passos, aí você começa a ir para a família, para o parceiro, para a parceira, tá? Vamos lá. Então, como a gente resolve, né, essa questão? Essa é uma frase, gente, esta é uma frase dele que eu acho sensacional, dentre tantas coisas que ele escreveu. E que traz a solução, né? Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, assim, qualquer comportamento, seja ele considerado pelo nosso julgamento positivo ou negativo, ele tem uma necessidade pulsando por trás. Essa necessidade que eu tenho, que muitas vezes a gente não percebe, a gente costuma ser muito analfabeto em relação às nossas necessidades, é difícil a gente perceber qual é a necessidade presente, né? A necessidade leva a um comportamento. Então, quando a gente fala de parar de discutir comportamentos, é porque a comunicação não violenta sugere que a gente passe a falar sobre necessidades. E por quê? Porque nas necessidades somos todos iguais, porque temos as mesmas necessidades. A gente pode ter estratégias diferentes de como resolver essas necessidades, mas as necessidades, elas são universais, tá? Todo mundo já se sentiu triste um dia, todo mundo tem necessidade de ser reconhecido, de ser aceito, de ser amado, né? De ter comida, né? Então, as necessidades, elas são as mesmas em qualquer lugar do mundo, tá? Precisamos estar atentos aos sentimentos que pulsam por trás das aparências, porque as nossas ações são movidas por necessidades humanas e elas são universais. É necessário abrir mão da linguagem presente na nossa educação de culpado versus inocente e adotar a linguagem das necessidades. O que é isso? Não, você está errado, eu estou certo, ou seja, culpado e inocente. Não, eu tenho culpa nisso e você é melhor que eu, né? Culpados versus inocentes. É realmente uma linguagem de necessidades. Qual é a minha necessidade no momento e qual é a sua necessidade no momento. Só que para isso a gente precisa aprender a reconhecer as necessidades internas, tá? 4 formas de reagir a uma crítica. Então, são essas 4, as 2 primeiras são as formas mais comuns, e depois a gente vai dizer como seria melhor que fosse. Então, eu vou culpar a Fê aqui. Vai ter teatrinho para vocês. Você é muito desligada.
em choque. Você joga... Acho mais fácil fazer ao contrário dessa vez, né? Porque desligado sou eu aqui. Não, pode fazer. Você é muito desligada. Eu sou desligada e você que toda hora esquece a geladeira aberta. Tá vendo? E tinha que sobrar para mim. E você que nunca se lembra de mandar os relatórios, né? Vocês percebem que, assim, a partir do momento que ele fala você é muito desligada, eu me sinto atacada, quebra a conexão, não tem conexão e eu vou reagir fazendo o quê? Culpando ele, né? Aí tem uma outra forma de reagir à crítica, que é culpar a si mesmo. Você é muito desligada. Você vive dizendo isso mesmo, deve ser insuportável conviver comigo. Eu sou uma droga mesmo de esposa. Então, percebam as coisas que acabam, as formas de reagir e que não levam para lugar nenhum. Nessa do culpar a si mesmo, né? Quando eu começo a fazer isso que eu fiz, eu gero uma quebra de conexão e talvez, dependendo, né, de quem ele é ali, ele vai se sentir culpado por eu estar me sentindo assim. Aí os dois vão para uma zona... E a gente fica aqui de novo na linguagem dos culpados versus inocentes, tá? 2 formas de reagir a uma crítica. Uma forma é usando a empatia e a outra é a autenticidade, tá? A empatia é como eu recebo o que o outro está me dizendo, tá? Então, o que será que uma pessoa que está reclamando de eu ser desligada está sentindo ou precisando? Tá? Então, aí eu diria assim para ele, mas você tá bravo porque você gostaria que o trabalho tivesse sido entregue ontem? Aí já está trazendo até, me explica o porquê que você está dizendo que eu sou desligado. Eu estou tentando entender qual é o sentimento presente dentro dele, bravo, né? E qual a necessidade dele que não foi atendida, né? Ter o trabalho em mãos, tá? Aí, aqui, a chance de eu criar uma conexão é maior, ele não precisa se defender porque eu não ataquei, né? Isso acaba gerando um espaço para que a gente possa conversar mais a respeito. E a autenticidade é a forma como eu expresso a minha verdade e os limites nos relacionamentos. Então, por exemplo, ele disse para mim... Você é desligada. Como você é desligada. E eu falo assim, eu estou preocupada, olha, eu falo sobre um sentimento meu, eu estou preocupada com esse prazo e eu gostaria que o trabalho já tivesse sido realizado, né? Eu estou falando sobre um sentimento meu e uma necessidade minha. Eu não estou jogando isso como responsabilidade para ele. E, olha, o accountability está na CNV também, ó. Percebam isso. Deixa eu ver aqui. Será que me incomoda porque eu acredito na verdade do outro? Aí a gente vai para outras coisas que são mais psicológicas, né? Às vezes acontece isso. Tá? Vocês já viram esse videozinho aqui, ó, que bonito? Quem mordeu o salame que estava em cima da mesa? Quem mordeu? Qual de vocês que fez isso? Né? É você? Cambada de X9. Nossa, quem foi? Quem mordeu o salame? Nossa Senhora. Ai, tá vendo? Quando a gente culpa o outro, né? Que dó. O que é e o que não é empatia. Agora o videozinho é fundamental, gente. Esse vídeo é um vídeo da Brené Brown, tá? Vocês devem conhecer, uma autora de diversos livros. E ele explica aqui nesse vídeo a diferença de empatia e de simpatia, tá? Então, vamos entender o que muitas vezes a gente faz achando que é empatia, porém não é. So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no,
You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with "at least." Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Essa é a Brené Brown, para quem não conhece. Eu adoro esse vídeo. Então, só recapitulando o que ela fala aqui, que incrível, né, Paty? Só recapitulando o que ela fala aqui, tá? Tomada de perspectiva, quer dizer, a habilidade de tomar ou reconhecer a perspectiva de outra pessoa como verdadeira. Então, se a pessoa está dizendo que aquilo está gerando sofrimento, se ela está falando de uma dor, aquilo é verdadeiro para ela. Não importa se você concorda ou se você discorda, se para você não é, né? Então, é tomar a perspectiva dela, calçar os sapatos dela, se colocar no lugar dela, né? Sob a perspectiva dela, né? E trazer que isso é uma verdade, porque é a verdade dela, e respeitar, né? Ausência de julgamento, que é diferente de, eu não acho isso, né? Não, porque isso aí é muito feio, isso é muito errado. Não, né? Eu ouço, entendo que aquilo ela está falando sobre a verdade dela e acolho a dor, né? Isso é conexão. Reconhecer as emoções em outra pessoa, comunicar essas emoções, que é justamente o que a gente faz na comunicação não violenta, né? Procurar perceber qual é a necessidade do outro, qual é o sentimento presente dentro do outro, para poder entender o que está acontecendo com ele. Mas para fazer isso, vocês percebem como eu preciso primeiro entender quais são as necessidades presentes dentro de mim, entender que sentimentos existem dentro de mim e saber comunicá-los. Porque se eu não sei fazer isso comigo, dificilmente eu vou conseguir me colocar no lugar do outro, tá? E aí ela traz isso, empatia é sentir com as pessoas. E uma coisa que ela fala, que eu acho muito interessante, é assim, esse lugar da empatia é assim, é um lugar vulnerável, né? Porque para eu entender a emoção, o sentimento que está presente na outra pessoa, eu preciso buscar dentro de mim, né? Então, vamos supor que a pessoa está muito triste porque alguém que ela amava muito faleceu, né? Que é uma dor real, uma dor do luto, né? E aí eu vou ter que buscar dentro de mim, né? Alguma vez que eu já me senti triste assim, ou em luto. Por isso é um lugar vulnerável, porque eu vou visitar esse lugar dentro de mim. E aí eu falo, nossa, né? Eu já senti isso. Aí eu sei o que ela está sentindo, né? E é um lugar de vulnerabilidade, essa conexão de empatia. Empatia é uma escolha e é uma escolha vulnerável, porque para se conectar com o outro, você tem que se conectar com algo em você que conhece esse sentimento que o outro está sentindo e pode ser dolorido. Pode ser. E aí, gente, vamos lá. Para as reações que bloqueiam a conexão, né? Então, assim, tem muitos comportamentos que todos nós temos, tá? Eu tenho, Fê tem, todo mundo tem. Quando a gente não percebe que o que a gente está fazendo não gera conexão e muito, por outro lado, gera desconexão, né? Então, por exemplo, aconselhar. Então, eu vou pegar aqui um exemplo específico para a gente dar o exemplo em todos, tá? Então, vem uma amiga minha, né? Diz assim, uma amiga nossa, né? Vem visitar aqui e fala assim, nossa, eu tô muito mal porque eu me divorciei, tô muito triste
Aí a gente vira e fala assim, menina, mas não fica assim. Ele nem era assim tão bom para você. Agora você vai poder se relacionar com alguém melhor, sabe? Fica dando conselho. E aí aquela é competir, mas você está reclamando, mas no meu caso eu fui traído, então o seu pelo menos terminou de uma forma que foi tudo ok. Educar. Eu te falei, eu te avisei que essa relação do jeito que estava não ia dar pé, né? Educar. Vem aqui, né? Consolar, tadinha de você, realmente, né? Olha só o que ele fez, você não merecia. Vocês percebem que quando a gente consola, né? A gente está indo para uma energia mais densa, mais pesada, a gente acaba entrando na influência da outra pessoa ao invés de conseguir dar suporte, tá? Contar uma história é parecido com o competir, só que ao invés de ser em relação a você, é em relação a uma história. Ah, nossa, mas uma amiga minha, o divórcio dela foi litigioso, foi horrível. Nossa, você tá bem até. A história dela é muito pior. E né? encerrar o assunto, aquela história. Vamos tomar açaí? Não, é tipo assim, chega disso, bora animar, vamos tomar uma cerveja, né? E solidarizar-se, ai, gente, é horrível. É assim, tipo, nossa, sério? Vocês se divorciaram? Nossa, mas vocês pareciam um casal tão perfeito. Era uma relação, assim, que a gente admirava tanto. Então, assim, percebam que todos esses exemplos que a gente trouxe, ao invés de criar conexão, gera desconexão. Porque, uma coisa que ela fala no vídeo também, a pessoa que vem buscar por uma escuta, né, que vem desabafar, que vem colocar uma dor para fora, raramente ela está querendo um conselho ou uma solução. O que ela está buscando de fato, isso é muito legal para os educadores, quando o aluno chega, né, até eles com alguma dor, ele só quer ser ouvido. A pessoa só quer ser ouvida, ela quer um lugar de escuta, um espaço seguro para poder falar. Ela não quer solução, ela não quer que você traga recursos, ela só quer um espaço de escuta, tá? Tudo bem até aí? E aí, deixa eu... O exercício para parafrasear? Sim, vou ensinar para eles para fazer. Gente, e aí aqui a gente entra num exercício que a gente pode fazer para ir criando a habilidade, tá? De perceber o que o outro está dizendo. E como que a gente faz isso? A gente ouve o que a pessoa diz e daí a gente tenta traduzir o que ela disse para ter certeza que a comunicação chegou alinhada. Tá? Eu vou passar por aqui rapidamente só para vocês verem. Vamos lá, primeiro exemplo. Uma pessoa que diz assim, você não para de me encher, né? O que alguém que diz essa frase está sentindo, né? Então, a gente já vai se colocar na perspectiva daquela pessoa. O que essa pessoa pode estar precisando? Então, eu poderia virar para ela e traduzir o que ela falou da minha forma, né? Você está de saco cheio e por isso você não quer conversar sobre isso agora? Você está irritado porque você não quer conversar nesse momento? Você está nervoso porque você está confuso sobre o que você quer me dizer? Então, o que eu estou tentando aqui? Eu estou tentando entender o que aquela frase que a pessoa falou, você não para de me encher, quer dizer sobre as necessidades dela e sobre o sentimento presente nela naquele momento que ela fala aquela frase, tá? Por exemplo, essa casa está uma bagunça. Você está cansada e você queria que a louça tivesse lavada? Você está cansada porque está precisando de mais cooperação em casa? Você está frustrada porque desorganizamos, viu, gatos, cão? Né? Então, percebam, aqui eu estou tentando me conectar com sentimento e necessidade presente lá. Aí eu falo, ai, você está cansada porque você gostaria que eu tivesse lavado a louça, que a louça tivesse sido lavada? Aí isso gera um espaço, né? E eu vou pensar e vou falar assim, não, eu não estou cansada, eu estou frustrada, né? E aí eu vou falar sobre o meu sentimento. Então, eu abro um espaço de comunicação, tá? Vamos lá. Outro exemplo, você sempre chega atrasado. Isso era no início, gente. Faz 7 anos atrás, só já isso. Então, o que essa pessoa está sentindo? Essa pessoa que está falando desse jeito? Ela pode estar frustrada, chateada, porque ficou esperando. Do que a pessoa que está reclamando que o outro sempre chega atrasado, do que ela está precisando? Você está chateada porque pontualidade é algo muito importante para você?
Por exemplo, a minha necessidade pode ser de compromisso, de respeito, de pontualidade, né? De que os acordos sejam cumpridos. Então, se você falou que vai chegar às 7, então chegue às 7. Vocês percebem que essa é uma necessidade minha? Que, por exemplo, se eu não tivesse necessidade de pontualidade, poderia ser que isso nem me afetasse, que eu nem ficasse brava. Mas a necessidade é minha, né? Eu não sei se esse projeto vai dar certo. E aí... Espera só um pouquinho. E se apenas responder o que eu posso fazer, no modo de tentar melhorar e atender o que a pessoa está precisando. Cindy, o que a gente está passando aqui para você é como fazer com a estrutura da comunicação não violenta. É claro que pode ser que em alguns casos você respondeu o que eu posso fazer por você, pode criar um espaço, mas pode gerar uma raiva também, né? Porque daí a pessoa, se ela estiver brava, dependendo do porquê que ela está brava e dependendo da necessidade presente, ela pode responder assim para você: quem disse que eu quero que você faça alguma coisa? Né? Não, eu já falei tantas vezes, agora você quer resolver? Entende? Então, aqui é sempre buscar entender qual é o sentimento e necessidade presente, tá? Voltando, eu não sei se esse projeto vai dar certo. Então, o que está por trás disso, né? Qual é a necessidade e o sentimento presente numa pessoa que está falando isso? Você está aflito porque esse projeto é importante para você? Você está investindo muita energia e está inseguro se isso vai dar certo? Assim, a gente gera um espaço para que a pessoa se aprofunde nas questões dela. Você reconhecer os sentimentos e necessidades da pessoa não tem a ver com concordar com ela, e isso é muito importante. Você pode oferecer empatia e depois apontar um contraponto sobre o que está sendo dito. Então, assim, você ouvir a pessoa e entender os sentimentos e necessidades presentes não quer dizer que você precisa concordar com isso, né? Quer dizer que você está exercendo a comunicação não violenta, respondendo na empatia. Depois, a hora que tudo se acalma, que está tudo bem, você pode até colocar um contraponto, dizer assim, olha, isso aqui também, né, a gente pode pensar de uma outra maneira, né, vamos resolver, sei lá, sair para jantar, não sei, né, você pode colocar um contraponto, mas primeiro precisam acalmar os ânimos, tá? E chegamos nos 4 passos da CNV, que vai trazer... de onde que saem essas perguntas, vão trazer a espinha dorsal da comunicação não violenta. Os 4 passos, eles são da comunicação não violenta formal, tá? Então, assim, existem esses 4 passos que direcionam muito a construção da comunicação não violenta, Que tá? vocês vão ver observação, sentimentos, necessidades e pedidos. E esses 4 passos podem ser usados tanto para quando você quer se expressar, como também quando você quer realmente ouvir o outro, tá? Entrar nesse processo empático. E todos os passos têm a intenção de diminuir o ruído e a possível resistência do outro lado, para assim aumentar a chance de conexão. E, importante, praticar a forma sem a intenção, tá? Porque aí pode... Não. Praticar a forma sem a intenção pode prejudicar mais do que melhorar. Tá? Eu entendo que ia chegar nesse mesmo ponto aí. O que quer dizer isso? Né? Então, assim, se eu tenho como, por exemplo, eu quero exercer a comunicação não violenta. Então, os FEs me ensinaram que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, eu vou fazer isso porque fazendo isso, eu vou conseguir o que eu quero daquela pessoa. Então, perceba qual é a intenção por trás de você usar os passos. É a intenção por trás que vai guiar, que vai ser bússola para você na sua condução. E a intenção por trás tem que ser sempre o ganha-ganha, onde eu quero entrar numa conversa para entender a necessidade de ambos e se fazer algo construtivo, gerar algo positivo a partir disso, tá? Esse é o Alan Sage, ele é um cara estudioso da comunicação não violenta, e ele traz essa frase: a motivação desde a qual alguém faz algo é mais importante do que a ação em si. Então, qual a intenção por trás de querer usar a comunicação não violenta? A comunicação além da linguagem. No caminho de aprendizado da comunicação não violenta, entramos em 3 práticas. As principais pontes para nos centrarmos nessa intenção. A prática da autoconexão. Tá? Então, lembra que a gente sempre começa pela gente? Quando estou buscando a clareza de que sentimentos e necessidades estão vivos dentro de mim. A prática da curiosidade generosa.
quando silencio os meus julgamentos para estar genuinamente curioso com quais sentimentos e necessidades estão sendo vividos pelo outro, né? O que está presente dentro do outro. E a prática do diálogo, quando a confiança de que as necessidades de todos importam, para a partir da compreensão mútua e criatividade encontrar caminhos e soluções que funcionem para todos. Lembra? Ganha-ganha. E aí a gente vai para os 4 passos aqui e explicar um pouquinho eles. O primeiro passo é a observação. Então, observem essa foto e digam o que vocês veem, ou seja, escrevam aí o que vocês veem. Com observação, o que vocês conseguem ver na foto e não o que vocês interpretam da foto. Vou esperar umas 3 pessoas escreverem aqui. Uma moça. Vendo um relógio. Satisfação com o horário. Uma mulher acordando maquiada. Maravilhoso. Vamos lá. Uma pessoa feliz desligando o despertador. A Natália, uma moça vendo um relógio. Perfeito. Isto é observação. Isso é uma descrição do que está na fotografia. Tá? Então, ela observou e descreveu. Para vocês começarem a entender a diferença. Satisfação com o horário é um julgamento. Não, é uma interpretação. Interpretação, verdade. Né? Você está interpretando que o sorriso dela é uma satisfação pelo horário que ela está acordando, mas isso você não está vendo de fato. Isso é a história que a sua mente está criando a respeito do que você está vendo. E aí vai, para uma mulher acordando maquiada, uma pessoa feliz desligando o despertador, uma moça consulta um relógio. Isso é uma descrição de um fato, né? Uma observação. Tá? Satisfação, interpretação. Feliz por acordar na hora é interpretação. Verdade. Olhos lindos. Sim, olhos lindos. Olhos lindos também é uma opinião, tá? Porque vai que alguém olha e acha feio, né? Então, quando a gente diz bonito, feio, lindo, maravilhoso, horroroso, é uma interpretação, tá? É um julgamento. E aí, blusa cinza. Sim, a gente poderia descrever. É uma moça com uma peça da parte de cima cinza, que pode ser uma blusa, uma camisola, a gente não sabe, né? Que tá num lençol branco, com a mão esquerda no relógio branco, por exemplo. Isso seria uma descrição, tá? Acordando no horário bem feliz, interpretação. Uma moça na cama é uma descrição, é uma observação. E aqui? Agora, baseado nas coisas que a gente foi falando, percebam como vocês descreveriam essa foto só com uma observação. Felicidade é interpretação. 2 gerações em torno de uma criança, quem disse? Também é uma interpretação. Olha como a nossa mente engana a gente rapidinho. 2 mulheres segurando um bebê. Perfeito. Isso é uma observação, tá? 2 mulheres olhando um bebê. Perfeito. A foto, ela induz a gente a pensar, é a mãe, a filha e a avó, né? Elas estão felizes. A bebê acabou de nascer. Não. Mas isso são as histórias que a gente cria. Então, não são observações, são interpretações, tá? 2 avós é uma interpretação, uma moça na cama é uma observação, 2 mulheres sorrindo e segurando um bebê. Observação, perfeito, tá? Entenderam qual é a diferença? Se a gente começa interpretando, pode degringolar tudo. Se a gente começa observando e constatando um fato, aí a gente está fora do julgamento. Então, como fazer mais observações do que interpretações no nosso dia a dia? Exemplo, né? Seu parceiro ou parceira foi demitida ontem e não te contou. Você fica sabendo do ocorrido e pensa, ele não confia em mim, ela não confia em mim. Interpretação. E vai conversar na base dessa interpretação. O que acontece quando começamos uma conversa assim? Você não confia em mim? Você não contou que foi demitida? Vocês percebem a diferença de quando eu chego para conversar com uma pessoa falando sobre uma observação e a diferença quando eu chego para conversar com uma pessoa baseada em interpretação? Ele não me contou de fato, né, aqui na história, né? Não me contou que foi demitido. Agora, a parte do você não confia em mim é uma interpretação. E aí ele pode se sentir acusado, porque ele confia em mim, né? Para ele, o fato dele não ter contado significa uma outra coisa.
tá? Então, percebam a importância da gente observar sem se deixar contaminar pela interpretação. Tudo bem? E na B, se já vai pela observação sem interpretação, amor, você foi demitida ontem e você não me contou. Isso ele está me contando um fato e dizendo que realmente aconteceu. Eu fui demitida e não contei, né? Ele não está falando assim, ah, você não gosta de mim, você não confia em mim. Não, ele está contando o que aconteceu. E aí ele dá espaço para eu poder dizer por que eu agi dessa forma, né? Então, quando ele diz, amor, você foi demitida e não me contou, eu posso dizer para ele, ah, eu fiquei com vergonha, por exemplo, de contar, né? Enfim, é difícil não julgar, é difícil mesmo. A mente faz isso automaticamente. Então, como que a gente transforma interpretações em observações? Por exemplo, eu falo aqui com uma interpretação, né? Você nunca larga o celular. Como que eu falo isso como uma observação? Amor, toda vez que a gente está jantando juntos, você fica olhando o celular. Eu estou falando sobre um fato, tá? Ela sempre me deixa na mão. Isso daqui não vai chegar a lugar nenhum e não está colocando... E eu posso receber como uma acusação. Ó, a segunda vez que você combinou de chegar às 8h04 e você chegou às 8h10. Perceberam, gente, o que é observação? Ela sempre causa nos posts, né? Por exemplo, ela sempre causa nos posts. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Ah, todos os dias, toda sexta-feira, ela fala sobre assuntos que geram vários comentários polêmicos, por exemplo, tá? Não é uma interpretação, a referência, eu já tinha lido. É uma interpretação, quer dizer, quando a gente fala de duas gerações, a gente está falando de duas gerações da mesma família ou de duas gerações independentes, né? Você está dizendo que tem uma mulher mais nova e uma mulher mais velha. É isso, né? Mas é sempre como a gente coloca as palavras, tá? Aprender a utilizar as palavras certas nos momentos agregam na comunicação, mas não é fácil, não, gente, é desafiadorzíssimo. Por isso que eu falo, começa a aplicar em pessoas que não têm tanto contato, né? Num colega, num conhecido. Depois, se você tiver craque fazendo com conhecidos, aí você passa para pessoas mais próximas, porque as pessoas mais próximas geralmente disparam gatilhos emocionais nossos, né, com mais frequência, tá? E de uma forma mais intensa. Sentimentos. Ótima interpretação. A mulher mais velha é a médica obstetra que veio cobrar a conta da mais nova. Aquele sorriso no rosto? Não pode ser, não. Vocês percebem como as interpretações geram margem para discussões, né? Para coisas serem mal interpretadas, né? E aí, depois que você observou sem julgamento e comunicou fatos, aí vem a parte dos sentimentos. Falar sobre os nossos sentimentos é algo que geralmente a gente tem dificuldade porque a gente fica com a sensação de estar vulnerável para o outro quando a gente fala o que sente. Pensa, quais são as principais diferenças entre as seguintes frases? Estou triste, estou falando sobre um sentimento verdadeiro meu, né? Isso não gera resistência no outro. Estou me sentindo manipulada. Isso é o que na comunicação não violenta eles chamam de pseudo-sentimento e gera resistência. Porque quando eu digo assim, me sentindo manipulada, é uma interpretação de uma situação, né? Diferente de estou triste, estou sentindo uma dor, estou me sentindo manipulada, e o outro pode pensar que ele está sendo acusado dessa manipulação. Vejam bem como é sutil, né? Isso. E isso aí gera margem para emoções fora do lugar. Não vi a outra imagem. Não tem problema. A gente está explicando aqui direitinho. Para distinguir o que é um sentimento verdadeiro do que é um pseudo-sentimento, nós podemos completar a frase assim: estou triste. Ou seja, eu consigo fazer até uma mímica sobre isso. Ou estou manipulado. Eu não consigo fazer uma mímica, eu precisaria de uma segunda... Daria para dizer estou manipulada? Não dá, né? Agora, estou triste, estou preocupada, estou nervosa, estou com raiva, estou cansada. Esses são sentimentos, tá? Agora, por exemplo, estou...
uma outra coisa que as pessoas costumam confundir com sentimento e que, na verdade, precisa de uma outra pessoa. Estou perseguida, né? Eu sinto que estou sendo perseguida. Isso é uma interpretação, tá? Vamos lá. Diferencie sentimentos de pseudosentimentos. Estou exausta com este trabalho. E aí, é um sentimento ou é um pseudossentimento? Se vocês quiserem trocar aqui, coloca ou S ou PS aqui no chat, tá? Estou exausta. É um sentimento ou é um pseudossentimento? S. Sinto que você quer ficar aqui. Perfeito, gente, muito bom. Sinto que você quer ficar aqui. PS, perfeito. Terceira. Fiquei furioso hoje no trânsito. Fiquei furioso hoje no trânsito. S, perfeito. 4, estou gostando de ver. Estou preocupada com o que eles vão achar. Esse é uma pegadinha. Tanto que tiveram respostas diferentes, né? Estou preocupada. Preocupação é um sentimento. Eu estou preocupada. Eu posso dizer estou preocupada, né? Porque a preocupação é minha, então é um sentimento, tá? Só que eu estou preocupada com o que eles vão achar. Então aí vocês falaram interpretação, tá? Mas a preocupação é minha. Sinto que estou constantemente ameaçada nesse lugar. Que ficaria estou ameaçada. E aí, Como? gente, S ou PS? A última. Estou ameaçada é um sentimento? As duas últimas são pegadinhas, isso. Sinto que estou constantemente ameaçada, né? Ela tem essa percepção, isso é uma interpretação, tá? Ela não sabe, por exemplo, uma atitude de alguém faz com que ela se sinta ameaçada, mas não necessariamente essa pessoa está ameaçando, isso é uma sensação dela, tá bom? Vamos lá, sentimentos. Nós costumamos confundir o que é estímulo e o que é causa, isso é super importante. Geralmente a gente acha que a causa do sentimento é o que acontece com a gente, mas não é. O que acontece com a gente é somente um estímulo para o sentimento. Por exemplo, você está super cansado e precisa comprar algumas coisas no mercado. Você vai e na hora de pagar as compras, a fila está gigantesca e o menino do caixa se atrapalha todo. Você começa a ficar nervosa. Você acha que está nervosa porque o menino do caixa é lerdo, porque o barulho do supermercado te irrita. Mas, na verdade, você não está nervosa por causa disso. Você está nervosa porque está cansada. Então, aqui, gente, falando em estímulo e causa, né? O menino no supermercado é o estímulo. A causa é você estar cansada. Então, você não está nervosa por causa do menino no supermercado. O menino no supermercado é só um estímulo para isso. Você está nervosa porque você já estava cansada, né? E a causa do seu nervoso é o cansaço e não o menino do caixa. Tá bom? O sentimento está sempre associado a uma necessidade que está ou não sendo atendida, que vai ser o próximo passo, né? Então, é fundamental na linguagem dos sentimentos dizer, eu estou... Um sentimento. Porque eu estou precisando... E aí você fala sobre a sua necessidade. Que aqui, ó, vocês vão ter, né? Receber lá, o Will vai colocar para vocês o que são as nossas... Como sentimos quando as nossas necessidades não são atendidas. Que são os sentimentos, né? Aí são nomes, porque a gente tem pouco vocabulário de sentimentos e necessidades. E depois, pseudo-sentimentos, pensamentos ou interpretações que aparentam ser sentimentos, mas não são. Tá? E aí a gente vai para as necessidades. Então, observei sem julgar, falei sobre fatos, identifiquei os sentimentos presentes, então agora eu vou para as necessidades. Precisamos transformar a linguagem dos culpados inocentes em linguagem das necessidades. E para isso é necessário assumir a responsabilidade sobre o que a gente sente. Normalmente a gente fala, estou nervosa porque a forma que você fala me estressa. Ou seja, eu culpo o outro por como eu me sinto, né? E como a gente poderia dizer isso falando das nossas necessidades sem culpar o outro? O primeiro passo é perceber o que especificamente o outro está fazendo que você não gosta, né? Então, nessa frase, estou nervosa porque a forma que você fala me estressa... Tá, deixa eu ver, por que eu tô me sentindo assim? Ah, tá, porque ele tá me interrompendo. E como que eu trago isso para uma linguagem das necessidades? Aí eu vou trazer, eu estou estressada, que é o meu sentimento, porque eu gostaria de terminar de dizer o que eu penso. Minha necessidade. Minha necessidade é de terminar de dizer o que eu penso, tá?
Então, quando a gente deixa aqui como dica, sempre dizer eu estou... Um sentimento. Porque preciso... E coloca a sua necessidade, tá? Aí aqui tem uma lista de necessidades básicas. E aí, depois que eu observei sem julgar, percebi meu sentimento presente, percebi qual é a minha necessidade que gera esse sentimento, né? Necessidade não atendida ou atendida. Vem esse passo, gente, que é um presente. Ele é super importante. Os pedidos. Pedidos. Deixe presente para outra pessoa. Diz para ela aonde está o mapa do tesouro, como chegar lá, né? Quer ler, amor? Os pedidos são presentes que você dá para as pessoas, explicando para elas como elas podem enriquecer a sua vida. Se você quer construir relacionamentos mais saudáveis, é importante você começar a pedir mais. O outro não tem, gente, uma bola de cristal. Isso é importante porque, às vezes, uma forma de atender uma necessidade para você é completamente diferente de atender essa mesma necessidade para outra pessoa. Tá? Um exemplo bem rápido. A Fê vivia me dando roupa de presente e eu vivia dando tecnologia para ela de presente. Até o momento que ela entendeu que eu gosto de tecnologia, começou a me dar tecnologia e eu percebi esse movimento dela e comecei a dar roupa para ela. Então, eu dava para ele o que eu gostava e ele dava para mim o que ele gostava, né? E é isso que normalmente a gente faz, a gente se baseia na gente. Agora, né? a gente pede, tá tudo certo. Então, o pedido, para a gente conseguir fazer um pedido, a gente tem que ter clareza de todo o resto, né? Então, o que eu preciso para satisfazer as minhas necessidades para me sentir melhor? E aí, eu vou falar sobre os meus sentimentos e necessidades e dizer exatamente para a pessoa. Então, por exemplo, se eu digo assim, amor, eu quero que você me dê mais atenção. Ué, atenção para ele pode ser um monte de coisas. Por exemplo, se eu só disser isso, amor, eu quero que você me dê mais atenção, né? Ele pode, no dia seguinte, fazer o meu café da manhã. Só que, para mim, ter mais atenção seria ele ficar fazendo cafuné em mim antes de eu dormir. Ou seja, os dois estão falando sobre o que é atenção, né? Então, eu preciso explicar para ele. Amor, eu gostaria que antes de dormir você fizesse cafuné em mim, porque assim eu me sinto amada. Olha só, estou falando sobre meus sentimentos e necessidades. Aí ele tem o quê? O mapa do tesouro para satisfazer as minhas necessidades, se isso for coerente para ele. Gente, pelo horário, a gente vai enviar isso daqui para vocês. Isso já é enviar mesmo. A gente não vai ficar voltando slides agora, tá? Exato. Que o Will vai mandar tudo isso para vocês, tá? Então não se preocupe. Aquelas coisas dos sentimentos vai ser enviado para vocês, tá? Então aqui, como que eu transformo, para a gente encerrar, um pedido vago, quero que você seja mais responsável, para um pedido específico. Gostaria que você entregasse os relatórios dentro do prazo estipulado. Ou seja, para esta pessoa, ela receber os relatórios no prazo estipulado é perceber o outro mais responsável. Não quero me estressar com isso. Isso o quê, gente? Como? Se estressar como? Gostaria que você conversasse diretamente com o responsável, tá? E aí tá esse pedido direcionado, bem encaminhado. E aqui uma frase de Arun Gandhi. A não violência significa permitirmos que venha à tona aquilo que existe de positivo em nós e que sejamos dominados pelo amor, respeito, compreensão, gratidão, compaixão e preocupação com os outros, em vez de sermos pelas atitudes egocêntricas, egoístas, gananciosas, odientas, preconceituosas, suspeitosas e agressivas que costumam dominar o nosso pensamento. O mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. E assim a gente encerra aqui com essa frase de Arun Gandhi. O sobrinho do Mahatma Gandhi. Gente, falamos sobre accountability, sobre comunicação não violenta. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha trazido insights. Vocês vão receber o livro em PDF. Lá tem tudo isso que a gente explicou. Lá tem exercícios e tem tudo. E a nossa rede social, o Instagram, Seja Você a Diferença, tá? Se vocês quiserem conversar com a gente, tirar dúvida, enfim, colocar insights que tiveram, ou quando vocês aplicarem os resultados, acessem a gente, que a gente adora trocar. Lembrem de mandar o e-mail pro William para vocês receberem o PDF do livro, tá? Muito obrigada a todos vocês. Foi muito gostoso estar aqui de novo. Pessoal,
Desculpa te cortar, Fê. Não, pode terminar. Não, pode falar, eu terminei. O William, eu acredito que ele esteja em outro compromisso, então, em nome do William, da doutora Anne, agradeço a presença de vocês dois, agradeço todo mundo que esteve aqui hoje, e eu peço para que vocês enviem um e-mail para a gente solicitando no curso@inw.org.br, que a gente vai enviar tanto o certificado quanto o livro para quem esteve presente com a gente hoje e no encontro anterior. Verônica, muito, muito obrigada. Agradeço a você, ao William e à Anne pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Perfeito. Muito Beijo. obrigada. Beijo para todos. Beijo, gente.